Vida e Saúde começando mais uma vez bem juntinho de você. Tudo bem aí? Tudo bem, doutor César? Tudo bem, Teru. Estamos aqui para falar de um assunto tão legal, né? Muito importante. A gente tem aqui mais uma especialista, além do doutor César. Doutora Maressa, como é que você tá? Tudo bem? Oi, Teru. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Tudo bem por aqui também? Que bom, que bom. Vamos juntos. A gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante para você. Você se cobra aí pela educação dos seus filhos? Tem gente com medo de falhar. Eu, às vezes, sinto esse medo muito forte. Você aí não sabe o que fazer em situações específicas? Bom, a gente vai conversar hoje tanto com o Dr. César Vasconcelos como com a doutora Maressa Steiner para falar do desafio que é educar os nossos filhos. E você está mais que convidado para fazer parte dessa conversa, não é não, gente? Isso, vamos participar, viu, gente? Mande sua pergunta. Olha, vamos tentar ajudar vocês aí. Mande pergunta. Muito bem, ó, é o seguinte, a gente começa todo o programa trazendo uma reflexão. Hoje, o nosso texto está aqui no Salmo 145, verso 19. A Meditação da Mulher trouxe esse texto hoje, traz uma história muito bonita aqui, eu já li cedinho. E pensei em você quando estava lendo o texto base dessa meditação, que diz o seguinte: Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Se você tiver a sua Bíblia por aí, quiser grifar, Salmo 145, verso 19. Doutora Maressa, eu fiquei tão feliz de, pela manhã, entrar em contato com esse texto, porque está dizendo aqui que Deus satisfaz os desejos de nós, como pais, como profissionais, contanto que a gente o tema, ou seja, o respeite, reverencie as suas regras, os seus princípios, né? E Dr. César está dizendo aqui que ele ouve o nosso clamor e nos salva. Precioso. É interessante quando a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, fala em salva, isso é equivalente a curar também. Salvação e cura são sinônimos. Agora, para uma sociedade que anda em busca, doutora Maressa, dessa parentalidade de sucesso, esse verso é um bálsamo, né? Saber que Deus pode nos ouvir nessa questão. Com certeza. Isso significa também que não há uma dificuldade que a gente tenha que não possa ser vencida com a ajuda dele. Amém. Já viu que esse programa vai ser bom demais para você, né? Mesmo você não sendo mais aí papai, de repente já é vovô, doutor César. Todo mundo exerce um pouquinho aí de influência na educação das crianças e esse assunto merece a nossa atenção. A gente vai ali e volta já com esse Vida e Saúde feito para você. Estamos de volta, esse Vida e Saúde aqui vai falar um pouquinho sobre a saúde mental dos pais e a nossa busca por uma educação melhor. Vem pra cá se você quer entender, se você quer desenvolver essa arte da parentalidade, se você quer explorar esse assunto do jeito certo, baseado no que Deus tem pra você, então esse é o seu lugar, você não tá aqui por acaso. Quero saber o seguinte de você aí de casa, qual é a sua maior dificuldade na hora de educar os filhos? Se é que tem uma hora para isso, né? Porque uma vez que os filhos nascem, estão conosco, a gente está educando, quer você faça isso com intenção ou não, tá? Qual é a sua dificuldade? Conta pra gente usando o nosso WhatsApp, que tem o número 12982660004. A gente vai colocar o QR Code aqui, isso para você. Então você também pode acessar por ele aqui, ó. Já vai direto para o nosso WhatsApp. Qual é a sua maior dificuldade lidando com os seus filhos? Conta pra gente, se você tiver alguma dúvida, traz pra cá, porque a doutora Maressa tá com a gente, doutor César Vasconcelos. Os dois são psiquiatras e vão nos ajudar hoje nessa questão, graças a Deus. Agora, doutora Maressa, doutor César, antes da gente entrar de vez nesse assunto, eu quero a participação do público, porque a nossa equipe foi para as ruas para conversar com as pessoas e descobrir o que elas pensam sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada.
Com a chegada de um filho, muitas transformações ocorrem na vida do casal. E as preocupações e aprendizados passam a fazer parte dessa dinâmica. Eu fui até São José dos Campos para descobrir qual é a percepção de pais e mães sobre a criação dos filhos. Qual é o maior desafio que você tem sendo mãe? É a educação. A educação hoje é primordial. É a herança que você deixa para os filhos, né? Então, esse é o maior desafio. E também as más companhias, viu? É difícil. E o que você descobriu sendo mãe que antes você não sabia? Que é um amor incondicional. A gente tem um amor incondicional pelo filho. Nada supera. E aí, para finalizar, qual é a sua maior alegria sendo mãe? É saber que tem alguém que vai me amar infinitamente. É um amor incondicional. E um amor recíproco, então? É recíproco. Eles te amam do jeito que você dá. O que você dá, você recebe. Ora, o maior desafio é saber criar. Se não souber criar, quer dizer que vira bagunça, né? Eu acho que é isso aí. E aí, como seria saber criar para o senhor? Saber criar como se diz, é dar ordem, conversar, ter uma conversa bonita com si, que aí vai pra frente, não é chegar e bater com muitos pais, não. É uma boa chegar e chamar a atenção e conversar. Se o filho tá errado, chama ele e vai conversar com ele, que vai indo até que ele, né, não faz mais aquilo, entendeu? Certo. O que o senhor descobriu sendo pai que antes não sabia? Isso aí agora eu não sei não. Agora você me pegou, né? Porque a gente, quando não é pai, a gente não tem uma responsabilidade, né? De pai, né? É solteiro, aí pra eles de todo jeito que tiver tá bom. Não é verdade? Eu acho que pra mim é isso aí. É ter responsabilidade. Exatamente. E aí a última pergunta, qual é a sua maior alegria em ser pai? Minha alegria de ser pai é que eu tenho 14 filhos, todos eles são trabalhadores e honestos. Educar, eu acho, né? Dar ser uma mãe presente, né? Eu acho que é isso. O que você descobriu sendo mãe que antes você não sabia? Um amor assim que não tem explicação. E qual é a sua maior alegria ao ser mãe? Ser mãe não tem explicação, é uma coisa muito gostosa, eu acho. O maior desafio em ser pai é você manter o filho. Tá difícil hoje? Não é difícil, né? É que você tem que dividir, né? As tarefas, né? Junto com a esposa. Mas não é difícil criar uma criança, não. É difícil criar um cachorro. E aí me responde, o que você descobriu na paternidade que antes você não sabia? Que eu não me imaginava ser pai. Que eu não imaginaria ser pai. Que eu não ia dar conta desse recado, entendeu? Porque eu tinha uma tese na minha cabeça que eu não ia ser pai. Entendeu? E de repente veio. Que legal. E aí uma última pergunta, qual é a sua maior alegria em ser pai? Quando ela te chama de apelido. Entendeu? Você vê o que você plantou, agora eu tô colhendo. É a criação e a educação dos filhos. Nesse mundo que a gente vive aí tão controverso, né? E sem Deus, a maioria das vezes, presente nos dias atuais. O que você descobriu sendo pai que antes você não sabia? O que eu descobri é que a gente tem, como pai, tem várias fases. Tem um filho nenenzinho, depois vai tornando-se adolescente e depois adulto. Mas a preocupação é tudo a mesma coisa. Você acha que vai ter mais tranquilidade quando eles atingem a fase adulta, mas não é. Continua preocupado? Continua preocupado. E qual é a sua maior alegria em ser pai? A maior alegria é ver a harmonia da família. Trabalhar e ter tempo para ela. É uma dificuldade, viu? A gente que trabalha sabe como é corrido, ele sente falta, é bem puxado. Mas o que você descobriu sendo mãe que antes você não sabia? É um amor que a gente não sabe explicar.
A gente acha que não vai conseguir alguma coisa, mas a gente pensa neles e dá força. Dá força pra gente poder continuar e conseguir. E qual é a sua maior alegria em ser mãe? Ah, ver o sorriso dela, com certeza. Você gosta da sua mamãe? Adoro. O que ela faz que você mais gosta? Brincar. Que lindo ver essas declarações de amor aí, né? Alguns trouxeram dificuldades, mas esse amor que ninguém sabe explicar, de fato, é uma coisa linda de ver nesse olharzinho aí final, né? E nessas palavras que a gente recebeu aí de você. Dr. César, realmente criar filhos, criar seres humanos hoje é extremamente desafiador. E quando a gente está no meio de uma situação dinâmica, né, os dois trabalhando, né, os dois cuidadores, os dois pais trabalhando, a gente percebe que as crianças dependem de nós, não só para se alimentar, não só para se vestir, mas para construir uma identidade. Muito do que a gente faz vai ficar ali naquele ser humano formado depois, né? É verdade, porque as crianças, elas copiam da gente, de pai e mãe, tudo, né? Copiam o que é bom, copiam o que é ruim, e a gente traz isso para a vida adulta. Então, realmente, os pais, quanto mais cedo a gente consegue, como pai e mãe, ter consciência de como eu estou funcionando em casa com meus filhos, mais provável vai ser que eu vou tentar passar um modelo bom, um modelo positivo, porque as crianças vão copiar, né? Vão repetir depois aquilo que a gente... até as palavras repete igual, né? Assim, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, o que eu estou passando no meu papel de pai e no papel de mãe, né? É verdade, a gente precisa dedicar um cadinho aí para refletir sobre isso. Agora, existe muita cobrança, doutora Maressa, e situações que a gente às vezes acha que se cobrar e se colocar nessa situação de controle vai ajudar. Vamos ver na tela essa situação aí, você de casa se identifica, ó. A devastadora e cansativa cobrança que os pais têm deles mesmos. Não é fácil não, né, doutora? Realmente, ter não é fácil, ainda mais porque nós pais estamos sempre prestando atenção em tudo e os outros prestam muita atenção naquilo que a gente faz também, né? Então a gente sente essa carga dupla, a carga de educar, a carga de que o filho seja uma pessoa boa e também a carga do olhar dos outros, né, da sociedade pra gente. Então é um desafio muito grande. Pois é, às vezes a gente tá tão assim nessa pilha de fazer certo e tudo mais, que a gente não consegue enxergar a necessidade real, a gente não leva em conta que às vezes o nosso esforço exagerado está gerando alguns traumas maiores do que aquelas dificuldades que a gente está tentando enfrentar, né? Então, como é que a gente lida com essas situações de trauma não, para não gerar trauma e ainda assim buscando excelência nessa parentalidade? A gente precisa ter muita calma nessa hora. É engraçada essa explicação, né? Mas é verdade. As crianças, elas precisam do nosso olhar atento, porque elas dão pistas de como que elas estão emocionalmente. E essas pistas nos ajudam a perceber. Então, as crianças pequenininhas, elas não vão dizer para a gente a forma com que elas se sentem. Elas vão demonstrar através dos comportamentos, dos sorrisos, dos desenhos, aparece no desenho também como ela se sente. Por exemplo, você está com seu filho, ele vai a família dele, faz um coração, faz tudo colorido, você consegue perceber pelas cores como que aquela criança está sentindo. Então a gente precisa estar atento para pequenas pistas, e aí conforme a criança vai crescendo, se desenvolvendo, tornando-se adolescente, ela vai conseguir verbalizar oralmente as emoções dela, mas os pequeninos não, eles vão deixando pistas. Essa semana eu li um artigo muito interessante que na verdade foi escrito com base numa pesquisa de crianças que iam para um consultório médico, e eles queriam saber se a equipe de saúde ou se os pais conseguiam detectar as emoções das crianças. E por incrível que pareça, gente, isso é fato. Nem a equipe de saúde e nem os pais conseguiam fazer esse trabalho com
vamos dizer assim, de uma forma primorosa, tá? A maioria dos profissionais e os pais, em vez de fazer perguntas que os auxiliassem a entender como é que aquela criança tá, por exemplo, eu tô achando que você tá agitada. Você tá com medo, filho? Essa é uma pergunta que ajuda, porque ela abre para a criança a oportunidade de falar. Quando a gente fala, filho, não vai ser nada, vai dar tudo certo, você acaba fechando a oportunidade da criança de explicar ou de ampliar as emoções dela, de contar para você como ela está sentindo. E aí apareceu que entre 70% e 80% das vezes em que os pais e os Encontrei isso na internet sobre pareça a gente, isso é fato. Tem gente querendo participar da conversa aqui. O auxiliar quer conversar. Mas bem, entre 70% e 80% das vezes em que os profissionais e os pais falavam com aquela criança, era para fechar, era para dizer, olha, vai ficar tudo bem, em vez de motivar a criança para falar. Então, a gente precisa estar com um olhar bem atento para perceber que a criança que está muito inquieta, a criança que se fecha, a criança que fica acanhada, a criança que se esconde atrás de você, ela está querendo te dizer alguma coisa. É bem interessante. Oi? Não, é bem interessante a gente pensar que as crianças nascem já com uma personalidade, elas nascem com um padrão característico de resposta ao ambiente também. O ambiente estimula o Dr. César o tempo inteiro. A gente, quando chove, a gente tem uma sensação, quando faz sol, a gente tem uma outra vontade de colocar até roupas diferentes, né? O ambiente impacta muito. A gente precisa levar isso em consideração. É verdade. O ambiente e esse padrão básico de temperamento. Alguns neurocientistas falam que 70% do temperamento ele é herdado e depois ele pode ser moldado em função do ambiente, em função do que a própria criança, quando crescer, vai lidar com ele, né? Temperamento, só para lembrar, é diferente de caráter e de personalidade. Temperamento é a maneira mais básica, mais instintiva da gente funcionar. As crianças podem ter um temperamento mais introvertido, que tem dificuldade de falar do que sente, ou pode ter uma criança muito dramática, muito emotiva, né? Muita emoção, que fala bem. Então, a doutora Marisa falou uma coisa muito interessante. Às vezes, a gente até com a boa intenção, pai e mãe, né? A criança traz uma preocupaçãozinha, né? Mãe, tô com medo e tal. E às vezes na boa intenção a gente fala, não, mas vem cá, dá um abraço aqui, mãe te ama tanto. Não precisa não, Jesus te ama e tal. A criança nem falou, né? Você não deixou, então tem que puxar o fio da meada. Tá com medo sim, querida? Fala pro papai, fala, bom, o que tá sentindo? Como é que é isso? O que aconteceu? A gente vai incentivar essa criança a colocar para fora o sentimento que ela tem, do jeito que ela consegue falar, porque isso é realmente terapêutico, né? Isso vai ajudar a criança a se expor e até aliviar. Olha, tem mais uma característica que a gente precisa aí se perceber e aceitar, que é a seguinte, é normal os pais sentirem raiva e também medo, irritação com os filhos. Doutora Maressa, a gente quer ser pai perfeito hoje em dia, né? Porque a gente leu muito, a gente acha que a internet está ajudando a gente a decifrar todas essas pistas, mas a gente também é ser humano e precisa expressar. Exatamente. A gente está num mundo onde nós somos bombardeados por um monte de informação e a gente fica tentando equilibrar, né? Todas elas para a gente não errar de forma nenhuma. E eu sinto que isso aconteceu comigo quando eu me tornei mãe também. Essa minha necessidade de tentar fazer com que o meu comportamento fosse aquilo que o livro pedia, fez com que o meu instinto diminuísse. E aí eu comecei a me acalmar e perceber que existe algo que é inato nosso como ser humano, né? Aquele instinto materno, ele é importante, é preciso sair daí, porque se a gente fica o tempo inteiro se cobrando, a gente vai ficar tão ansioso que a gente não vai conseguir olhar para os nossos filhos. Esse é o problema da cobrança excessiva, né? Ela gera um olhar muito para dentro da gente e a gente fica afobado, a gente anda mais rápido que os nossos pés, a gente deixa de observar o ambiente e aí a gente se perde nesse momento. É interessante também de pensar o seguinte, de que é nesse tópico ainda, né? Normal os pais sentirem raiva ou irritação com as crianças. Isso é normal, quer dizer, o que não seria normal seria o contrário de raiva, quer dizer, o que é normal é a indiferença.
né? Então, a indiferença aqui é uma coisa preocupante, né, doutora Marissa? Porque sentir raiva ou irritação, certamente, isso é natural da vida do dia a dia. A diferença é o que eu vou fazer com essa raiva, né? Eu posso ter uma raiva de um filho uma certa hora por uma indisciplina que ele praticou e espancar. É uma maneira inadequada. Agora, eu posso ter uma raiva e falar de maneira firme, né? Por que você fez isso e tal? Isso é uma forma até de expressar amor, né? De tentar resolver a questão. Porque o contrário da raiva seria a indiferença, aí que seria realmente uma coisa ruim. E tem também as frustrações que a gente, como pais, vai ter que enfrentar. A criança vai ter que enfrentar. Ela nasce já sem nenhuma capacidade de lidar com essas frustrações e ela vai aprender justamente quando ela não recebe aquilo que ela está esperando. Muitas vezes, nessa busca por perfeição, por não errar, a gente está poupando as crianças desse processo, doutora Marissa. Isso, Teru, essa parte da gente não esquecer que os nossos filhos nascem sem a capacidade de lidar com a frustração é muito importante. Isso quer dizer que essa criança vai precisar o tempo inteiro de um adulto para modular as emoções dela. A historinha aqui que os pais vão se identificar. Quando a gente está com um filho pequenininho, é muito comum a gente ficar extremamente frustrado quando a criança chora muito, né? E é um momento muito difícil, porque você teve um bebê, está cansado de não dormir, o ritmo é muito pesado. E aí você começa a perceber que quando eu estava mais cansada e mais sensível, eu ficava mais ansiosa, ficava mais irritada e o meu filho chorava muito mais. Então, tem uma modulação que a gente consegue fazer junto com aquela criança. Muitas vezes o seu humor, a sua forma de agir, vai influenciar a forma com que aquela criança vai agir. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Identificar nas crianças pequenininhas, porque elas não conseguem modular a emoção. Então, elas vão ficar como um espelho nosso, tá? Ela vai refletir realmente o nosso humor. É lógico que a gente tem as características da personalidade de cada criança, né? Tem crianças que vão chorar mais, tem crianças que vão chorar menos, são menos sensíveis, outras mais sensíveis, mas esse humor nosso que reflete nos nossos filhos é batata, gente. É uma coisa assim que eu vejo todos os dias na rua, vi na minha experiência como mãe, vejo no consultório, é realidade e a gente precisa sempre estar atento. E é interessante pensar sobre isso, porque não acontece só quando os filhos são pequenos. Quando eles são grandes, eles também acabam absorvendo muito do nosso humor como pais, mas eles já estão aprendendo a filtrar e a ficar com algumas coisas, desprezar outras, mas aquilo está impactando da mesma forma. É impossível essa convivência não gerar transformações. Agora, os pais precisam ser maduros o suficiente para buscar a maturidade, para ter a capacidade de ter uma relação saudável ali nessa criação dos filhos, não é, gente? Sim, com certeza, gente. Se nós não formos maduros, e aí isso significa, são várias coisas que a gente precisa aprender a fazer durante a nossa vida, né? E emocionalmente nós precisamos crescer, porque senão seremos só crianças adultas, né? Então nós vamos precisar cumprir uma série de requisitos, vamos pensar assim, né? Um adulto maduro. Eu sei que você tem slides aí com relação a isso para mostrar. Vamos trazer aqui Posso trazer na tela agora? Pode, então isso envolve o autoconhecimento. Uma pessoa que de repente não está em contato, Dr. César, consigo mesma, não se enxerga de verdade, talvez ela vai ter dificuldade em lidar com essa nova realidade da parentalidade. É verdade, porque alguns pais também podem não pensar em nada disso, da importância de autoconhecimento, e botou o filho no mundo e acha que então vai ser pagar a escola, comprar alimento, levar no médico e botar na aula de inglês e tal, e natação, e o resto vai... Como assim o resto? Quer dizer, vai no automático. Vai cair do céu, né? Então quanto melhor a gente pede a Deus para nos ajudar a conhecer a gente mesmo,
para a gente poder ter percepção de quais são as nossas falhas, nossos erros, quais são as coisas que a gente trouxe do nosso próprio passado infantil, que a gente acaba repetindo, queira ou não, a gente vai repetir o que é bom, o que é ruim na relação com os filhos. Quer dizer, quando eu começar a perceber isso melhor, porque eu quero perceber, porque eu faço um esforço mental para perceber, e isso gera o autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento vai, entre outras coisas, preservar a educação desses filhos, porque, por exemplo, eu vou filtrar, eu posso, às vezes, ter uma reação, ter uma tendência a ter uma reação com o filho, mais por causa do que o meu pai fez comigo, do que o filho está fazendo comigo. Então, se eu tenho esse autoconhecimento, essa percepção, opa, então eu seguro o fator gatilho. Eu não deixo que aquela coisa que eu sofri lá atrás com meu pai e minha mãe estoure com meu filho e minha filha, que não tem nada a ver com a minha história do passado. Então, esse autoconhecimento é muito importante para a gente proteger as crianças até dos nossos próprios sofrimentos, né, do passado. Muito interessante, porque se esse autoconhecimento estiver ativo, né, se eu estiver em busca, ele vai gerar, então, agora autocontrole, doutor César. Que é o que o senhor falou, eu posso até ter raiva, mas aí que jeito que eu vou expressar essa raiva? Exatamente. Como disse a doutora Lee, lá da Harvard, assim, saúde mental é ter as emoções, não deixar que as emoções tenham a gente. Então, o problema não é a raiva. Se a gente usar o exemplo de raiva, pode ser outra emoção, tristeza, angústia, enfim. O problema não é ter essa emoção, porque alguma circunstância da vida produz essa resposta emocional. Agora, o que eu faço com essa resposta emocional? Ela vai me dominar ou eu vou aprender a controlar e administrar? Agora eu vou trazer a doutora Maressa para essa conversa pelo seguinte: quando a gente está discutindo aqui no Vida e Saúde, você está sentado aí na sua poltrona, as crianças estão na escola, conversar sobre isso parece ser até bonito. Agora, quando é o horário ali do jantar, é o horário do banho, você está atrasado e você está naquele redemoinho da vida, é difícil muitas vezes manter esse autocontrole ou exercer esse autocontrole, doutora? É difícil sim, gente, mas existe um segredinho que a gente conversa no consultório com os pais e ele não pode ser esquecido. Não podemos falar com raiva com os nossos filhos. Nós precisamos ter um tempo para nos acalmar. Então, aconteceu uma situação na sua casa, não importa o horário que seja, dá um tempo, coloque seu filho no quarto, vai para o seu quarto, coloque ele no banheiro, no lugar que for, para que você possa se afastar, se acalmar, pensar, refletir, olha, estou com raiva, ok. Não posso agir com raiva, porque agir com raiva leva a comportamentos violentos. E aqui a gente não está falando de bater, a gente está falando até de violência verbal, a gente violento para os nossos filhos também. Então é preciso tempo, respira, volta e conversa com calma, porque o diálogo vai trazer uma solução muito melhor do que agir com raiva. Muito bom. E assim, gente, esse tempo, já experimentei as duas situações e tenho experimentado, né, como mãe, se afastar um pouco da situação e voltar para resolver com empatia, que é uma outra característica que a gente precisa desenvolver também, faz muita diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu já também agi com raiva, doutora, e depois isso me gerou culpa, me gerou, assim, frustração. Então, vale a pena pôr o pé no freio, sair um pouquinho e voltar depois mais me colocando no lugar do outro. E a empatia é uma coisa interessante porque o que é empatia? É diferente de simpatia. Empatia é eu procurar imaginar como que aquela pessoa viveu aquela situação que ela está descrevendo para mim. Né? Então alguém chega e fala assim, eu passei por uma tragédia, fui assaltada e tal. Se você nunca foi assaltado, você não sabe como é que é. Então você vai imaginar como é que é, né, para poder você sentir perto do que ela sentiu naquela situação. Então, na relação com os filhos, a gente precisa simpatizar com os filhos. Isso é uma coisa boa que a gente pode fazer, que ajuda bastante, é de pensar assim, se você está lidando, por exemplo, se você está em casa aí, que é pai de um adolescente, né? Você pensa assim, como que você se sentia na sua adolescência com essa situação que seu filho está vivendo agora? Então você para um pouquinho, dá uma pensada nisso, de repente vai mudar a sua conduta para com seu filho adolescente, talvez com mais empatia. A humildade pode até aflorar aí, te surpreendendo. Uma outra característica que a gente precisa precisa desenvolver como pais é a resiliência. A gente vai enfrentar problemas nessa vida. Isso é um fato, não tem jeito. Um mundo de pecado, doutor César.
E tem até no livro de Romanos, né, tem uns degraus assim, o sofrimento gera paciência, a paciência gera esperança, a esperança gera a fé e gera o amor e tal. Então é isso, resiliência é a capacidade que a gente pode aprender de, com os problemas da vida, ficar mais resistente para não sucumbir diante daquela dor, né, para não travar. Isso chama-se resiliência. Você sente uma angústia, sente uma perda difícil, você vai lá, sofre, dorme mal alguns dias, tem uma má digestão ou tem uma tristeza, mas depois aquilo volta sem você afundar demais, né? Então a vida pode nos ensinar essa resistência, vamos trocar assim, diante de sofrimentos. E é incrível como a parentalidade deixa a gente, promove isso, né, doutora Maressa? Porque a gente vai errar e a gente tem que ensinar para os nossos filhos que tudo bem como ser humano, mas nós precisamos seguir melhores um pouco. Sim, e como nós estávamos falando antes, é muito difícil a gente conter as nossas emoções, a gente vai ficar com raiva, como você falou, às vezes a gente vai gritar, e aí entra o nosso papel de pais de reconhecer, isso é muito importante para a criança, a gente precisa reconhecer o nosso erro, a gente precisa conversar com aquele filho, olha, eu não devia ter gritado com você, vou fazer de novo, estou aprendendo com você, e eles vão aprender com o nosso exemplo de pedir perdão também, né? Isso é importante. Assim como a nossa emoção influencia muito nas crianças, como a gente expressa ou aflora essas emoções, os nossos relacionamentos também são habilidades aprendidas que as crianças vão... Ninguém ensina, né, como ser um bom amigo para o filho. A gente é amigo de pessoas que as crianças vão percebendo como a gente trata com respeito ou desrespeito o outro, doutor César. E esses relacionamentos vão sendo construídos à medida que a gente também vai construindo os nossos, né? É verdade, e você sabe que você é mãe, né? Tem 3 filhos, né? Eu tive um casal de filhos e tal. Todo mundo fala assim, o segundo foi mais fácil do que o primeiro, né? Em geral, isso por quê? A gente aprende as habilidades, né? A gente vai aprendendo com a experiência. E a experiência realmente pode nos ensinar a melhorar, né, a maneira de relacionar com o outro filho e depois corrige algumas coisinhas que errou com o primeiro, né, seja para superproteção ou não. Mas a gente pode aprender habilidades de relacionamento para a nossa vida como adultos, né, e para a nossa vida como pai e mãe também. A próxima habilidade que a gente precisa ter aqui em destaque e como pais precisa assumir, que inclusive foi dito aí, né, um senhor falou responsabilidade. Depois que eu me tornei pai, eu entendi que eu precisava assumir essa responsabilidade. É uma coleção de habilidades, doutora Maressa, que a gente precisa desenvolver, né? Sim, com certeza. Essa parte da responsabilidade é muito importante, porque a gente não pode... forma porque o meu filho me fez agir dessa forma. Não, nós somos os adultos protagonistas que precisam aí dos sentimentos e emoções dos nossos filhos, porque nós estamos como agentes moduladores. Então, nós precisamos nos responsabilizar quando uma situação dá errado também, quando existe um conflito em casa, porque esse é o nosso lugar e a gente precisa estar ali para ajudá-los, né? E quando dá errado é porque nós fizemos provavelmente alguma coisa. Bom, a gente tem mais uma habilidade que a gente precisa ter e desenvolver aí, né, construção dessa arte da parentalidade, que é o equilíbrio emocional. E tem gente assistindo a gente agora, doutor César, pensando assim, mas eu não tenho nem equilíbrio para mim mesmo, como eu vou ter para lidar com o outro, né, com alguém em construção? A gente tem Deus, ainda bem, né? É importante, pessoal de casa, também, da gente entender, né, ter o que equilíbrio emocional. Quando a gente pensa assim, nessas duas palavras, equilíbrio emocional, pode passar a ideia de que aquela pessoa certinha, perfeitinha, que não erra em nada e tal. Não, equilíbrio emocional é você ter as emoções variadas dependendo das circunstâncias. Se você foi passado para trás no trabalho por alguém que teve uma promoção que não merecia, o teu chefe tem um abuso moral em relação a você e não te promoveu, você vai ficar com raiva, irritado. E essa raiva, essa irritabilidade, ela não é um desequilíbrio emocional. Uhum. O desequilíbrio emocional é se você começar a jogar o computador no chão, chutar a cadeira, xingar o chefe, aí é um desequilíbrio emocional. Então,
Saúde mental e equilíbrio emocional é a gente ter algumas emoções que como seres humanos a gente tem. Tipo, né? Sentir mesmo essa Tristeza, emoção. sentir a emoção, né? Duas coisas também que fazem parte de uma saúde emocional e equilíbrio emocional é a gente expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Expressar, a gente verbaliza, a gente fala, tá doendo, isso não foi legal, puxa, é melhor você parar com isso não tá uma coisa legal para a gente viver aqui entre a gente. Expressa. E a pessoa experimenta a emoção, né? Porque tem gente que, quando tem uma emoção um pouquinho mais dolorosa, já quer usar uma substância para não poder sentir aquilo ali. Então, equilíbrio emocional é isso, tem a ver com a gente ter algumas emoções que são normais, sem deixar que essas emoções nos levem a machucar as pessoas e a gente mesmo. Tem mais uma habilidade aí que a gente precisa cultivar, que é, se nós não estivermos em busca de maturidade, nós seremos apenas crianças crescidas. Doutora Maressa falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, e eu tenho a impressão de que a gente tem, assim, meio que relaxado nesse desenvolvimento como adulto, doutora. A gente somos, de certa forma, crianças crescidas mimadas ainda, né? É o nosso tempo, é o nosso gosto, e as crianças acabam ficando, muitas vezes, negligenciadas emocionalmente. Sim, a nossa tendência como seres humanos é querer fazer as coisas do nosso jeito, né? No nosso tempo, no nosso gosto. E nós queremos que os nossos filhos acompanhem essa nossa imaginação de que o mundo vai conseguir girar ao nosso redor, né? E logo que as crianças nascem, elas mostram pra gente que não é nada disso, que a gente precisa abrir mão do nosso próprio eu para poder cuidar daquele filho, educá-lo, fazer aquilo que é melhor para ele, né? Eu vou ter que abrir mão daquilo que é melhor para mim para fazer aquilo que é melhor para o nosso filho. Porém, existe uma sabedoria que é divina aí, porque quando eu abro a mão do meu eu para fazer aquilo que faz o meu filho feliz, eu sou mais feliz também, né? Mas é um processo que demanda um crescimento e todos os dias ali em oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para continuar seguindo. Com certeza, é um processo contínuo. Quando eu fiquei grávida, doutor César, pela primeira vez do Luiz, minha mãe falou, olha, acabou o sossego. Eu falei, uau, que exagero, né? Mas ouvindo aqui um amigo falando ali, né, a nossa preocupação continua em cada fase. Mas pode ser uma preocupação boa, uma preocupação gostosa. É uma preocupação de proteção. De desejo do bem, exato. A gente continua conversando aqui sobre essa arte da parentalidade, como Deus sonhou para nós, pais e mães. E a gente vai continuar esse assunto aqui no próximo bloco, falando sobre lidar com aquelas situações mais difíceis do dia a dia com os filhos, aquelas birras ou aqueles momentos em que você fica numa encruzilhada, não sabe como agir. Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. E ainda hoje você acompanha aqui o Dr. César e a doutora Maressa respondendo dúvidas que estão sendo enviadas para cá. Não mandou a sua ainda? Então aproveita o intervalo para mandar. A gente volta já.